eu escrevo pro lado M. Oi, eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro lado M. Essa semana a gente tá conversando um pouquinho sobre as diferentes expectativas que as pessoas têm da mulher e nas diferentes partes da vida dela. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse estigma que a gente cria em cima da mulher mais velha. A problemática toda da coisa tá no velho se dar ao respeito. Começa quando a gente é pequenininha, a gente tá lá na casa dos 3, 4 anos e a gente começa a sentar de perna aberta e logo aparece alguém pra falar: fecha essa perna, você não tem mais idade pra ficar sentando que nem moleca. E daí pra frente só decai. Quando a gente começa a desenvolver o nosso corpo e aparece o peito, começa a menstruar e já começa a aparecer cinturinha e etc. Aí as pessoas já começam a falar: não usa esse tipo de roupa, não faz esse tipo de coisa, não fica com tantos meninos, se dá valor, etc, etc. Mas tudo isso é baseado numa ideia de que a gente tem alguma sexualidade, de que a gente vai estar se relacionando com meninos, de que a gente vai estar seduzindo de alguma forma e que a gente vai estar criando desejo em outra pessoa. Só que parece que tem alguns pontos da vida que parece que a figura muda de perspectiva. Conforme a mulher vai amadurecendo, ela vai perdendo cada vez mais a liberdade que ela tinha para falar dos relacionamentos dela, para falar da vida sexual dela e por aí vai. E quando ela tem filho, é pior ainda. Porque quem já ouviu aquela coisa de tipo, ver uma atriz que saiu com algum vestido mais sensual e etc, e alguém vira: mas ela não é mãe? Por que ela tá usando essas coisas? Ou então, principalmente a Kim Kardashian, eu vejo muito quando ela usa roupas decotadas ou quando ela saiu nua na capa de uma revista e um monte de gente ficou: nossa, mas ela é mãe, não é? Por que ela tá fazendo esse tipo de coisa? Por que ela usa essas roupas? Por que ela não tá se dando ao respeito? O que o filho dela vai pensar quando olhar pra capa e falar: nossa, olha o que a minha mãe tá fazendo? E às vezes, mesmo quando a mulher não tem essa parte da maternidade na vida dela, ela não teve filhos, ela ainda tem que arcar com esse tipo de coisa. Com o avanço da medicina, a melhora nos estilos de vida e etc, a gente tá tendo faixas etárias cada vez mais avançadas que ainda estão muito ativas, que ainda tem uma vida social, ainda tem relacionamentos e não param a vida só porque chegou um momento que alguém olhou e falou: ah, você é muito velho, não faça mais isso. O problema é quando você tem todos esses olhares voltados pra você, só porque você não é de uma faixa etária da maioria das pessoas naquele ambiente, então num barzinho ou numa festa, e você tem todo mundo olhando pra você como se fosse uma coisa tipo: o que essa pessoa tá fazendo aqui? Ela não tem idade, ela não poderia estar aqui porque ela é velha e ela tá no meio de um monte de gente jovem se achando, né? Sempre tem essa ideia de que a pessoa de mais idade que tá num ambiente mais jovem tá lá pra chamar atenção, tá lá porque de alguma forma ela quer se sentir mais jovem, porque ela não poderia se sentir feliz numa festa sem que ela se sentisse super jovem. O ruim de tudo isso é que por mais que a gente se empodere e diga pra gente: eu posso fazer isso, a minha idade não vai coordenar aquilo que eu deveria estar fazendo ou não, o chato é ter que lidar com esse tipo de opressão que vem do outro. Então é aquela história de, por exemplo, às vezes você não se incomoda de usar as mesmas roupas que você usava antes de ser mãe, depois que você já teve o seu filho. E se por acaso elas ainda servem, você não quer jogar nenhuma roupa fora e você gosta do estilo que você tinha, você continua a usar esse tipo de roupa. Só que eventualmente aparece alguém pra ficar apontando e falando: olha, você já tem filho agora, você tem que se dar o respeito, você tem que dar o exemplo pro seu filho ou pra sua filha, porque se ele olhar pra você e ver você vestida assim, você vai estar dando um mau exemplo. Mau exemplo do quê? Porque se o mau exemplo for eu estar me vestindo como eu quero, independente do que as pessoas esperam de mim, só porque eu sou mãe ou só porque eu já passei de uma certa idade, é exatamente o exemplo que eu quero passar pro meu filho. Tem muita gente que muda de estilo de vida ou de vestuário depois de certa parte da vida porque quer mais conforto. Às vezes a mãe que usava muita mini saia antes de ter filho trocou agora por calça legging, porque é mais fácil pra ela agachar e tá falando, mexendo ali com o filhinho dela. Às vezes a mulher que sempre usou umas roupas muito descoladas agora preza mais pelo conforto, ou então o estilo dela mudou, etc. Tudo bem, ninguém tá falando que, ai, você agora tem que se sentir super jovem sempre, tá? Então você começa a usar as roupas que você usava quando você era jovem só pra mostrar que você pode. Não é nada disso, é você usar o que te faz confortável. Mas lembrar que também, às vezes você pode estar evitando coisas que você gosta e que você se sentiria confortável, que você se sentiria bonita, por pura coerção externa. Para arrematar um pouco de como a gente cria essa imagem sobre a mulher mais madura e sobre a mãe, é legal a gente ver alguns exemplos, principalmente na cultura pop, nos seriados e filmes,
de como a gente cria imagens em cima de certas personagens que não existiriam se elas fossem homens, por exemplo. Então, por exemplo, em seriados americanos a gente vê muito a figura da cougar, que seria aquela mulher mais velha, que se relaciona só com caras mais novinhos e quebra o coração deles, e ela só quer algo puramente sexual, e ela é velha, e ela faz sexo, isso é engraçado. A mãe do Charlie e do Alan em Two and a Half Men, por exemplo, ela é toda feita de uma forma pra gente entender que ela é uma megera e que ela se relaciona com caras novinhos porque ela quer se sentir mais jovem, ela absorve toda a felicidade deles, etc. Outro tipo de coisa que a gente vê muito frequentemente em seriados, essas coisas, é a figura da mãe que humilha o filho porque ela tá tendo um relacionamento novo e porque ela tá falando abertamente da vida sexual dela. Então, quando a gente tem How I Met Your Mother, por exemplo, a mãe do Ted que namora um cara super hippie e que é mais liberal e tal, e a gente tem vários momentos que a gente tem que ver a cara do Ted todo humilhado porque a mãe dele tem uma vida sexual e de alguma forma é engraçado e de alguma forma aquilo afeta muito o Ted. Coitado dele que a mãe dele tá ali sendo livre. Coitado do Ted porque a mãe dele tá ali falando abertamente do relacionamento dela. Isso acontece em quase todos os seriados em que você tem a mãe de alguma das personagens principais que se divorciou, que o marido faleceu e etc. E agora, depois de uma certa idade, começou a se aventurar em novos relacionamentos. É quase como se todos esses seriados que criam essa imagem de tipo, a mulher que vai descobrir o sexo novamente. Porque até agora na vida dela ela não fez mais. Ela fez o sexo pra ter o filho dela e depois disso, nunca mais. Aí agora que ela tá partindo pra novos relacionamentos, aí que ela é um ser sexual novamente. E uma das questões mais delicadas a gente entrar também é nesse silenciamento da mulher mais velha frente à mulher mais jovem. Acho que a cena mais sintomática que eu posso achar disso na cultura pop, assim, é aquela cena de Grace and Frankie, que elas estão no mercado, que elas foram comprar só um maço de cigarro depois de um dia horrível que as duas tiveram, e no momento que elas põem o cigarro em cima do balcão para pagar, o vendedor levanta e vai ajudar uma moça que não precisava de ajuda, mas ela tá ali e ela começou a conversar com ele, e elas ficam ali gritando, fica uma cena quase de desespero, porque elas estão numa situação que, assim, elas passaram o dia inteiro sem serem notadas, totalmente invisíveis, e elas estão ali pedindo ajuda e ninguém vai ajudar elas, ninguém quer nem sentar pra vender um maço de cigarro pra elas, é assim que elas se sentem invisíveis. E esse silenciamento levanta toda uma série de questões que às vezes a gente não reflete, e a gente pode falar desse silenciamento até em questões maiores. Será que a gente não tá fazendo vista grossa sobre várias coisas que acabam oprimindo a mulher depois de certa idade só porque a gente tá acostumado a viver num mundo voltado para jovens? Será que toda a nossa cultura estética, os nossos padrões de moda, de beleza em geral, cosméticos, são todos voltados para a mulher jovem? E será que a gente não tá dando espaço para as mulheres em todas as etapas da vida dela, para ela se sentir bem consigo mesma, pra ela se sentir bonita, pra ela se sentir sexy? São várias coisas que a gente não pensa justamente porque a gente silencia essas questões. A gente entende que depois de uma certa idade a mulher perde várias coisas da vida dela porque ela passa a ser mãe, ela se dá o respeito, porque ela não tem mais idade pra ter uma vida sexual como ela tinha quando ela era jovem, e uma série de coisas. Então eu acho que é isso. Se você ainda tiver curiosidade pra checar um pouco mais de quais são essas expectativas que a gente cria sobre a mulher nas diferentes fases da vida dela e quais são as principais dificuldades que a mulher enfrenta depois de certa idade, dá uma conferida nas outras matérias dessa semana. Como sempre, se você tiver alguma sugestão que a gente pode estar abordando nos próximos vídeos, deixa aí embaixo que a gente vai ler. E se você gostou, dá like, compartilha, fala com seus amigos. Eu acho que é isso. Tchau!